Amados, vamos estudar aqui no livro de Jeremias, capítulo 50, o versículo 22, 23, 24, 25. A Bíblia diz: há ruídos de batalha na terra, grande destruição. Quando quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Prepararei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada de surpresa. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalhado para fazer na terra dos babilônios. Amados, a introdução da parte desse livro, o que vem a nos estudar e buscar um entendimento a respeito de alguns estudos que estamos fazendo. Uma introdução. A Bíblia diz que Deus abre o seu arsenal de instrumento da sua ira para o uso por nações contra a Babilônia. Eles o chamam para levar ao fim a sua destruição. Eles não se encaixam e nem acham sobreviventes. No meio de toda esta matança, uns homens judeus que fugiram para dar essa boa notícia em Jerusalém, foi a vingança ou a retribuição de Deus para a destruição do templo. O Senhor estava chamando os atacantes para matar todos os babilônios, a ver com o que ela tinha feito para os outros. A sua insolência, o seu orgulho tinha sido contra o Senhor. Note que ele repetiu isso no versículo 31 e 32, chamando Babilônia de soberba. Como resultado, vai cair em batalha, seus jovens e seus soldados. Senhor, retira aqui, é contra a Babilônia. Nações, orgulho, vai cair e não haverá ninguém para levantar. O versículo 32 de Jeremias diz do capítulo 50, tudo será consumido pelo fogo, iluminado por Deus. Um esboço da homilética diz a respeito de que Deus é o Redentor forte e o defensor do seu povo. No capítulo 50, versículo 34 de Jeremias, ele vai mostrar que ele é um Deus forte e defensor do seu povo. Então não há como ter dúvida de que a palavra de Deus nos ensina. Contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Então, meus queridos, é muito relativo a gente ter orientação do que pode a palavra de Deus nos orientar e nos levar a caminhos mais próximos a Ele. Os judeus e os israelitas tinham sido levados a cativo, eles foram detidos, não deixá-lo, e o povo da Babilônia não deixou eles ir. Mas agora o seu Redentor virá e libertará todos eles. Ele é o forte, é o Senhor dos exércitos, o seu nome é maravilhoso. Certamente essa promessa traz à mente o fato da libertação dos escravos hebreus no Egito, quando um outro rei, o faraó, não iria deixá-los para fora para ter liberdade na terra de seus antepassados. Entre os exilados na Babilônia, Jeová não só iria dar
liberdade para voltar à sua terra, mas vai dar-lhes descanso na terra, como aconteceu com seus antepassados. Em contraste, os babilônicos será perturbado por Deus e sua terra destruída. Nos versículos 35 e 38, segue uma canção de guerra em torno da palavra espada. A espada é contra todas as pessoas, cidadãos, juízes, acadêmicos, assistentes, bravos, cavalos, carros, todos os tipos de pessoas e seus tesouros. A destruição será total. Mesmo a água vai secar. O motivo é a idolatria do povo, porque é uma terra de imagens e seus ídolos são horríveis e enlouquece aquele povo. Eles pensavam que sob a proteção de seus deuses poderia tratar as pessoas como quisesse, como dessem. Agora eles pagam o preço por sua idolatria e no tratamento de seus cativos. A destruição da parte do Senhor, no capítulo 50, versículo 39 ao 46, esta seção termina o capítulo, repete passagens quase literárias contra Edom e Israel. Confere no capítulo 6, 22, 24 e 49, e no 18 e 21, Jeová começa dizendo que a cidade da Babilônia será como Sodoma e Gomorra. Você será completamente inabatível. Lá eles vão viver apenas criaturas no deserto, pintinhos de avestruz, e ninguém vai viver lá por gerações. Anuncia que um povo vem do norte e vocês vão conquistar a terra sem piedade. Ao ouvir esta notícia, o rei da Babilônia está cheio de angústia, as mãos tremem. A sua dor é como um parto e completamente dominado pelo medo, incapazes de agir. Esta foi a reação do povo de Judá ao saber da vinda do rei da Babilônia contra eles. No capítulo 6, 24, usando quase a mesma palavra do oráculo contra Edom, agora se aplica à Babilônia. Confere os versículos 49, 18 a 21. Deus é apresentado como um leão que vem da enchente do Jordão e vai fazê-los fugir da Babilônia. Você vai colocar nesta terra para que ele escolheu mais uma vez o Trinde, usando perguntas retóricas. Quem é este? Quem me chamou? Quem é o pastor governante que estará diante de mim? No versículo 44, é claro que as respostas a estas perguntas retóricas é simplesmente não. Deus é todo poderoso. O mundo inteiro é seu e está sob o seu controle. E Ele é o Senhor, e não na Babilônia, que decidirá quem será o novo governante. O próprio Jeová é quem vai escolher. Então Deus anuncia a decisão tomada e que o plano é contra a Babilônia, a terra dos caldeus. O povo e a terra será completamente destruído ao saber da tomada da Babilônia. A própria terra vai tremer. Esta notícia vai chegar a todas as nações dos babilônicos, deixar de ser mais. Aleluias, louvado seja Deus. A vontade e a presença do Senhor são infinitas. Ele age e continuará a agir de toda a sua criação para fazer justiça àqueles que são egoístas, que achavam que as suas ideias e planos são tão importantes que têm que considerar as lições, limitações que Deus dá a todos os babilônios. Tornou-se uma nação orgulhosa, desafiadora. Eles achavam que não era responsável perante ninguém. Sua queda é incrível e justo. O juízo do Senhor contra a Babilônia, no capítulo 51, versículo 14. Esse capítulo é uma longa condenação da Babilônia e determinação do teor de Jeová. E para punir essas pessoas, o dia da sua ruína será um dia ruim para eles.
Mas a destruição da Babilônia vai abrir caminho para a bênção do povo de Israel e de Judá. Nestes versículos, como em outras seções desses capítulos, irá anunciar o seu lançamento para Israel e Judá. O próprio Jeová vai acabar um destruidor contra a Babilônia para destruir os pais do seu povo, os jovens e seu exército. Também enviará ventiladores que devastam a terra, cortando-a de todos os lados. Com estas duas metáforas, Jeová indica que não há sobreviventes na Babilônia. Os defensores da cidade, como as pessoas, vão cair contra os arqueiros inimigos. Eles cairão nas ruas e serão recolhidos. O versículo 5, estando que o Senhor não abandonou Israel e Judá, como aconteceu algumas vezes na morte do marido, deixando sua viúva abandonada. Jeová reconhece o pecado que cometeram contra ele, mas ainda está ao seu lado. Aqui está um relacionamento do triângulo de Jeová com Israel e Judá. A Babilônia, ele favorece a primeira e vai destruir a nação que tem abusado do seu poder contra eles. O seu mandato é para eles fugir da cidade, porque correm o risco de cair mortos. Os babilônios, curiosamente, somente aqui no versículo 5, capítulo 50, 29, Deus é chamado de santo. Neste capítulo, são cidadãos de Judá que tinham enchido a terra de pecado contra o santo de Israel. Aleluias, louvado seja Deus. Então, no capítulo 50, versículo 29, foram os babilônios, eles claramente insolentes contra o Senhor, contra o santo de Israel. Em cada caso, o orgulho e a crença que eles eram autônomos, eles estavam precisando de Deus, e visto destaque o fato de que o Senhor é santo contra o orgulho do povo. Tanto Judá e a Babilônia é um importante comentário sobre a natureza e a característica de Deus, o Santo de Israel, e que não são as pessoas quando vocês tidas em contas e não abordá-lo com reverência e obediências. A Babilônia era um copo de ouro, mas nas mãos do Senhor. Agora o Senhor vê que eles não é mais aquele copo de ouro, mas sim o Senhor agora para ser seu servo, para punir Judá, mas também para as outras nações que agiram com tanta arrogância. Mas de repente o vidro foi quebrado em pedaços. Embora Deus tinha procurado para curar, não havia curado. Devemos chorar por eles, arrependimento por seus vizinhos, porque as pessoas oraram. Lembro-me da carta de Jeremias, havia enviado os judeus para o cativeiro na Babilônia, em seu dever como para a cidade, que eles deveriam orar ao Senhor por isso, porque no seu bem-estar é que você vai encontrá-los bem. Versículo 29, mas o tempo da vingança do Senhor havia chegado, todos devem tentar livrar sua vida. Foi chamado para os cativos que ali vivem para deixar a cidade e voltar para a sua terra. Em resposta, a cidade faz uma declaração de fé, reconhecendo que Deus tem trabalhado em favor dos seus, libertou-os, e eles devem ter maravilhosa obra do Senhor, nosso Deus, os nossos compatriotas, os nossos amigos, nossos vizinhos, os nossos queridos, eles devem olhar a obra de Deus em nossas vidas. Deus é um Deus poderoso em Sião, mas uma vez o Senhor aborda as tropas, avança contra a Babilônia, e desta vez apenas menciona o rei da Mídia. O Senhor suscitou o espírito divino contra a Babilônia e destruí-los com vingança.
A vingança do Senhor é a destruição de seu templo, o símbolo de sua presença entre seu povo. Note-se que em mais ou menos aproximadamente 539, o rei dos Medos e Persas tomaram a cidade da Babilônia, embora o Senhor vai usar essa nação para realizar sua vontade. E ele, quem conduz a batalha, o Senhor tem um plano e realizará o que ele diz sobre os moradores da Babilônia. Apesar de seus status como habitação favorável entre os rios e canais irrigados da cidade, a abundância da sua riqueza, Eufrates, ele veio para a Babilônia. Jeová decidiu, jurou por si mesmo: o inimigo será vitorioso. Eles serão tão numerosos como o gafanhoto que cobre a terra. O grito de anunciar sua vitória. A introdução aos homens tende a falar antes de agir. O Deus da Bíblia é um Deus cujas ações exceder suas palavras. As 3 frases desses versículos existem atos do Senhor. Deus é capaz de agir com poder na terra, fazer asa. Sentido básico é plantar lugar, é envolver a capacidade de criar algo novo. A capacidade de ação tem sido demonstrada na criação. O certo para o significado básico é algo forte, firme, indica a capacidade de agir e produzir. Deus que mantém com sabedoria estabelecimentos. Significado básico é algo forte, firme, indica a capacidade de agir e produzir. Deus que mantém sabedoria estabelecida. Então, meus queridos, nós podemos ver que a marca do Criador Yahvé e os seus fins. Aí nos versículos 15 ao 26 do capítulo 51, repetindo a passagem em capítulo 10, 12 ao 16, onde ele tinha feito um contraste significativo entre Jeová, o Criador, e os ídolos do povo. Ele é o Criador do mundo e eles são feitos por pessoas, além de que não há neles fôlego de vida. No capítulo 51, a grandeza do Senhor contra o poderoso poder da Babilônia, e é enfatizada no versículo 19. O Senhor diz que não gosta deles, porções de Jacó, pois ele é o Criador de todas as coisas, e Israel e a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Note mais uma vez os indiferentes nomes usados para enfatizar a diferença e aspectos de sua presença e orientação entre as pessoas e o mundo. Em seguida, o Senhor tem como alvo 3 grupos: os inimigos da Babilônia, os exilados na Babilônia e os babilônios. Falando sobre os inimigos da Babilônia, ou seja, dos Medos e Persas, indica que eles estão indo para ser um clube e uma arma de guerra, martelo de Deus, para que eles vão destruir tudo o que está na Babilônia, repetida 10 vezes, quebrando através de vocês. Ninguém pode duvidar da decisão do Senhor para destruir Babilônia ou seu poder para fazê-los, e o Senhor é que age através das suas decisões. Jeová vem ao encontro a todos os elementos da sociedade, vem sobre nações e reinos, em cavalos e seus cavaleiros, em carros e montados em homens, mulheres, jovens e velhos, rapazes, aparigados sobre pastores e rebanhos, fazendeiros, bois, em chefes, príncipe. A destruição está completa. Siga agora a falar como povo no exílio, onde ele diz: a Babilônia vai pagar caro pelo que fez em Sião diante dos seus olhos. Provavelmente refere-se à destruição da cidade e o templo, juntamente com a morte de muitas pessoas e a deportação de outros. Ele determinou, assim Jeová determinou de falar para os babilônicos, que voltou a dizer
que sou contra vocês, e descreve a destruição total. A destruição total irá acontecer. Refere-se à Babilônia como uma montanha, destruindo que destruiu todos. Jeová vai reduzir esta montanha a ser nada. Parece que a metáfora utilizada é um vulcão, como pedras caindo nos seus lados. A montanha é destruída e continuará a ser uma cratera vazia. Nem haverá pedras que poderia ser usado em construções futuras. Não haverá monumento ao seu poder. Será uma desolação total, uma desolação eterna. Não será mais nada. Prepare para a grande batalha. No capítulo 51, versículo 27 e 33, este oráculo é um forte apelo às nações para vir para destruir a Babilônia. Não só os medos, mas as aldeias ao norte da Babilônia, Arat, Mini, Askenaz. Ordens são precisas e requerem agilidade desses países na sua preparação. O resultado é seguro. O medo tomou conta e o controle da Babilônia, porque o plano do Senhor tinha sido confirmado entre eles. Sabia que a sua destruição virá em breve. A Babilônia será uma desolação sem habitantes. O medo é tão grande que eles pararam de lutar. Eles tornaram-se como mulheres. No versículo 30, as paredes são iluminadas. Couriers e mensageiros vêm um após outro para dizer ao rei que a cidade caiu, os fortes foram tomados, os pântanos e as terras ao redor das muralhas estão excesso e os soldados com terror. Já muitos dos valentes da Babilônia cessaram de pelejar e permaneceram em suas fortificações, tinha esgotado seu valor. No versículo 33, o Senhor dá a razão de todo esse pânico da Babilônia. Babilônia é como areia, debulha o tempo, veio e logo o tempo da colheita. Então, nesse tempo da colheita será banal e cortada, ele será completamente destruída. Então, meus queridos, podemos observar no tempo da Babilônia o orgulho, a luxúria que aquele povo tinha. Tudo isso será realmente destruído pelo um Deus que está fazendo a promessa. E quando ele tem a promessa da grande destruição, isso com certeza vai acontecer. Mas se ele diz que vai dar o livramento para os seus escolhidos e libertá-los e levar aqueles que estavam em cativo e libertar o povo, e agora vai levar eles para um lugar de consolo, para um lugar de esperança, para um lugar de um abrigo seguro, com certeza Deus vai cumprir. A Babilônia é acusada e julgada no capítulo 51, há 51 anos. Então veremos, este primeiro oráculo no versículo 34 ao 40 é apresentado como um julgamento em que a denúncia de Judá à Babilônia para a sua maldade contra a sua nação, e Deus é o juiz do veredito. Moradores de Sião, descrita em termos vividos, que foi tragada pela Babilônia, deixando como um copo vazio. Este dragão devorou tudo, tomando todas as delícias da nação e encheu, ejetando enquanto ele não conseguia digerir. Solicita o juiz a cair sobre a Babilônia a mesma violência que eles tinham infligido em Israel. A Babilônia é responsável pelo sangue que tinha sido derramado. Ele tem que ser julgado por seus crimes contra Jerusalém e Judá. O juiz do Senhor responde assim no versículo 36, como resultado da maneira para a qual a Babilônia devorou o povo judeu. Agora o Senhor julgará a sua causa e irá realizar a sua vingança. Nos versículos 36 e 40, é uma lista de destruição que trará a Babilônia, cada um a uma amostra de toda a sua destruição. Ele vai secar
o seu acesso à água, vai destruir a cidade. Será em ruínas, sem habitantes, chacais apenas encontra o espaço lá. Ele comparará a Babilônia, aos leões devorarão tudo, mas desta vez eles virão para o banquete, preparado para eles pelo Senhor. Não vão ficar bêbados, sem alegrar e cair no sono, mas eles não vão acordar. Eles serão como cordeiros, cabras e ovelha, tudo levado ao matadouro. Vingança dos judeus será completa. Babilônia vai cair, a cidade estará vazia. Os inimigos da Babilônia, no capítulo 51, versículo 27. Nesse versículo o profeta tem inimigos sobre a qual a Babilônia será atacada e reduzida a ruínas, que são Ararat, Mini, Askenaz. Os três nomes geográficos conhecidos no texto, culminante, aleluias, Uratur, Manaim, Asguzaia, que representam regiões de presentes Armemina, perto dos lagos Vão Urmina. Ararat, por este termo, refere-se a uma cidade de montanhas que descia a arca de Noé em Gênesis, capítulo 8, versículo 4, enquanto fugia de um reino parecido a Senacaribe, segundo Reis 19, 37, Mini, conhecido com o texto antigo como Manaim, e foi diretamente ao sul do lago Urminai e ao reino do Arará, ao longo do rio Aragés. Era uma cidade que estiveram sob o domínio assírio, e em seguida os medos. Ele se aliou com outros povos para libertar da opressão da Babilônia. Askenaz, para alguns autores, deve ser indicado como aqueles que foram mais tarde conhecidos como citas. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 11. Em geral, eles foram considerados como uma forma muito forte de barbáries, e nesse sentido que Paulo usa a palavra. Então vamos dar o prosseguimento naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Siga o julgamento, um lançamento que uma paródia da grande Babilônia foi capturado. O conquistador de todos foi conquistado. Sua posição de superioridade entre as nações mudou com espanto para a destruição que recebeu. A destruição é como uma grande inundação que cobre tudo e não deixa nada. As cidades estão desassoladas, sua terra seca e estéril, nenhum habitante em todo o país. E que antes de passar por a descrição completa, desolação, em seguida o Senhor anuncia que vai tirar da boca de Bel tudo o que tinha engolido, Judá e outras nações. Tudo que foi feito será removido. Bel era o principal deus da Babilônia, e desta forma representa toda a Babilônia. Ídolos não têm poder para o poderoso Senhor. Nunca vim para servir outras nações. Bel, seu poder e o poder das pessoas que o adoravam foram destruídas. Na derrota do muro da cidade, cairá em vez de prisioneiros de guerra que tinha vindo para servir a Babilônia, que agora tinha sido liberados para ir para fora através da parede. Uma parede agora que se encontra quebrada. É importante. Deus julgou a causa de Judá e de Jerusalém. Comprovações no versículo 35. E o seu veredito é desolação para a cidade da Babilônia e seus habitantes. O Senhor anuncia o seu plano para o seu povo. No capítulo 51, 45 a 58. O Senhor chama o seu povo para se preparar para deixar a Babilônia
e dessa forma pode salvar sua vida. Aqui ele chama de meu povo. Não se assuste, pois é certo que a Babilônia vai cair sobre a ira de Jeová. Eles tinham ouvido rumores anos após anos, e continuará rumores de violência auditivas na aldeia, mas não deve deixar que isso torná-las incitas. A promessa do Senhor é segura. Eles podem deixar a cidade, e a cidade e o povo da Babilônia será destruída. Então venha dias em que Jeová vai destruir todos os ídolos da Babilônia. A cidade será destruída e encheu a terra dos seus mortos. Toda a natureza, o céu, a terra cantará de alegria, porque eles vêm do norte para destruí-las. Esta destruição vem dos mortos de Israel e de toda a terra com os babilônios. Tinha matado pessoas de todas as nações. Agora eles são os únicos que estão caindo mortos. Mais uma vez o Senhor chamou para os exilados que saíram da cidade. Não tenha medo, mas deve lembrar-se de Jeová. Jerusalém, vocês devem meditar sobre eles e substituir as suas dúvidas e culpa, na esperança de uma nova vida, a sua terra natal. Depois de tantos anos de exílio, a prática da memória é vital para que as pessoas tenham vida após estes longos anos de cativeiro. Sem dúvida, ele tinha resolvido em grande parte do país e de sua cultura, mas é essencial para fazer uma ruptura com todos esses ajustes culturais que exercia o exército da memória. A chave para voltar para o seu povo, o povo de Deus, a experiência em primeira mão, a restauração. A resposta vem do povo. Ele está envergonhado e com medo de que tem experimentado nos últimos anos, além do tempo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios. Talvez eles pensaram que este era um sinal de que os deuses da Babilônia era mais forte do que o Senhor. No entanto, Jeová ainda insistiu para eles que a Babilônia será destruída. Ele assegura-lhes que, embora essa fortificação subiu aos céus, eles não vão escapar a destruição que vem, pois o Senhor vai trazer contra os que acabam destruindo as pessoas. Temos que ouvir os gritos da Babilônia, porque ele está sendo destruído. Esses gritos anunciam a destruição sofrida. O grito é como o bramido do mar e a sua fúria. Quando o destruidor vem, seus soldados mais valentes serão apanhados. Haverá quem a defenda a cidade. Deus tirará o seu salário desta nação. Quem tem causado tanto medo? Mais uma vez a metáfora do cálice da ira de Jeová é usada. Todos os líderes, seus funcionários, seus estudiosos, seus chefes, seus nobres, guerreiros, vão para ficar bêbados, para que eles vão dormir um sono eterno e não acordarão, o tal ponto que eles vão morrer. Deus disse essa frase novamente, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Note-se que este nome é repetido para dar ênfase no poder militar de Deus. Ele tem tão poderoso que pode garantir a conclusão da Babilônia. Os babilônios foram observados para a construção de sua cidade. Zigurates foram reconhecidos como uma das maravilhas do mundo antigo e conhecido como a casa da fundação do céu e da terra. Este oráculo termina afirmando que as paredes poderosas abrangentes da Babilônia eram uma parede dupla, separados por passagens. Era para ser demolidas. Demoliu completamente suas portas altas, que foram calculadas cerca de 12 metros de altura e que lhes deram tanta confiança. Deveriam ser queimados, e especialmente importante que esse testemunho do seu poder e habilidades cairia.
o orgulho humano na frente de suas realizações mais impressionantes não dura. Um esforço de qualquer nação para viver independente de Deus e seus ensinamentos só vai levá-los à destruição. Seu trabalho em vão, porque o que espera de seus esforços, ele tem trabalhado até a exaustão, e vê-los queimar no fogo. Não há fruto para aquelas nações que são construídas sob o seu próprio poder, autonomia. A voz de Deus deve ser ouvida e nós devemos segui-las. Jeremias, por meio desse oráculo, mostra que Zedequias não estava se rebelando contra a Babilônia, porque isso iria cair pela mão de Jeová. Além disso, como vimos, os judeus exilados na Babilônia não deveriam pensar que seu cativeiro seria curto, a sua libertação virá no tempo do Senhor. No entanto, eles podem contar com seu Deus. Espero que lhes tinha dado que vai certamente chegar um dia em que pudesse voltar à sua terra. Essa profecia são provas claras de que o Senhor estava no controle do mundo. Ele é soberano. A queda da Babilônia viria ao tempo de Deus. Havia determinado como restauração de seu povo, Judá. Jeremias envia uma mensagem para a Babilônia. Durante o 4º ano de seu reinado, Zedequias, no ano mais ou menos aproximado 593 a.C., tentou planejar uma rebelião contra a Babilônia enquanto Jeremias estava aconselhando a submeter-se a regras, tampas de compromissos. Parece que Nabucodonosor, sabendo que este herrendo Zedequias enviou a Babilônia, veio para mostrar sua lealdade ao rei do país que dominava não só Judá, mas muitas outras nações. Neste momento, Jeremias enviou uma carta aos judeus na Babilônia, aconselhando-os a apresentar a Babilônia, a orar para o bem da cidade, porque se o bem-estar que vocês vão encontrá-lo bem. Desta forma, eles poderiam sobreviver e voltar para Judá depois de 70 anos. Conferir a carta de Jeremias 29, versículo 1 e 23. Curiosamente, Jeremias enviou outra mensagem através de que vocês, Babilônia, que era chefe do campo de Zedequias, direcionado à marcha entre Jerusalém. Babilônias vocês tinham, era um irmão de Baruque, secretário de Jeremias. É óbvio que Jeremias tinha uma relação especial com a família e vocês poderiam ser confiável para levar sua mensagem. Mesmo quando eu estava a serviço do rei Zedequias, Jeremias escreveu em um livro toda a destruição que viria sobre a Babilônia. Certamente o que foi visto aqui nos capítulos 50 e 51 em seguida, deu a você esta com instrução para lê-la na Babilônia. Não indica que talvez um seleto grupo de exilados, talvez secretamente, talvez contra os babilônios, seja qual for a situação, antes de tê-los, tive que voltar para o Senhor, repetiu sua promessa de destruir a cidade e se lembrar ao Senhor tudo que ele tinha planejado contra o país. Depois de ler todas as palavras escritas por Jeremias, teria que amarrar uma pedra para o livro e lançá-lo ao rio Eufrates. Vendo Pia, eu diria que, em nome do Senhor, assim será submergida a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que vou trazer sobre ela, de modo que serão mortos. Babilônia será julgada e não será capaz de resistir seu pedido. E é seguro, Zedequias e outros que estavam com ele estavam tentando se rebelar contra a Babilônia. Eles estavam errados. Rebelando-se contra a Babilônia não era o caminho que deve seguir neste momento. Deus ia
afundar no momento preciso o seu plano soberano. As duas cartas de Jeremias não eram contraditórias. Jeová falou, planejou para o seu povo. Na primeira ele havia afirmado: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vocês dar esperança em um futuro melhor. No capítulo 29, versículo 11. Agora em segunda, estar confiante. Agora o povo está mais confiante no Senhor, porque dele agora ele faz de si a sua palavra verdadeira para cumprir sobre o povo, de que os babilônios eles cairão para o ataque do medo e Pérsia. Deus vai libertar o seu povo, como fez no Egito por século. O futuro para eles é a restauração para os seus pais. O livro começa com a palavra de Jeremias. Esta sessão termina com até o momento são as palavras de Jeremias. Deus havia falado muitas vezes esse profeta, e ele teve essas palavras ao seu povo. Fielmente sua vida tinha sido um dos rejeição e sofrimento, mas de força e determinação para cumprir a missão que Deus tinha dado ao profeta Jeremias. Releia o capítulo 1, versículo 10, o chamado do profeta, sua mensagem sobre o fim da Babilônia ao coração dos pais, anos antes da sua queda, mas serviu como o Senhor tinha dito. Babilônia era um pagão cruel em batalha. No tratamento de seus prisioneiros, passou a significar para o povo judeu personificação da nação mal. Em Apocalipse, ele é usado como uma metáfora, ou seja, o mal do Império Romano. Curiosamente, há várias citações, alusões ao livro de Jeremias em Apocalipse, incluindo uma dúzia de tampas. Capítulo 50 e 51, Roma como Babilônia estava orgulhoso de seu poder. Conferir Apocalipse 18, versículo 2 e 3, 10, 21 e 24. Eles pensavam que eram autônomos e não tinham necessidade de Deus. Eles seguiram seus próprios deuses e seus próprios orgulhos. Tanto um quanto o outro tinha um fim. Foram prestados. A destruição de Jerusalém é um sinal de esperança. Este capítulo, considerado como um apêndice do livro, descreve a destruição de Jerusalém, repetindo a informação encontrada em 2 Reis, capítulo 24, versos 18 ao 25 e 30. Às vezes, literalmente, no entanto, nenhuma menção de Gedalias, o governador nomeado por Nabucodonosor para conduzir o povo depois da derrota, provavelmente porque havia sido descrita em Jerusalém, havia sido descrita por Jeremias, no capítulo 40, versículos 7, 41 e 18. O profeta tinha falado muitas vezes sobre a destruição de Jerusalém em sua mensagem, mas ninguém queria ouvir e reconhecer a verdade de suas profecias. É interessante que o profeta não é mencionado pelo nome neste capítulo, apenas data a triste evidência da certeza da sua pregação durante os longos anos de serviço ao Senhor como um profeta. Jeremias é mencionado nessa passagem paralela, cotação em 2 Reis. Como indicado acima, o livro de Jeremias tinha sido compilado pelos editores que queriam dar ao povo de Judá evidências de sua apostasia e desfecho fatal. Viveram por muitos anos, mas, especialmente durante a vida do profeta Jeremias, serviços, eles queriam mostrar o valor do profeta para continuar dando a mensagem de Jeová contra essas fortes oposições dos reis, líderes religiosos, pessoas em geral.
Eles queriam que as pessoas pudessem aprender a razão para a punição e não repetir o que tinha feito no passado. A mensagem desse livro era para que tinha vivido através da destruição da sua cidade e do templo e os seus descendentes. Além disso, após a representação do oráculo contra as nações, no capítulo 50 e 51, em que ele tinha falado sobre o futuro e a esperança, a restauração do povo, conferir especialmente o capítulo 50, versículo 11, 24 e capítulo 51, 45 ou 49. Esse capítulo enfatiza a ação decisiva do Senhor na queda da cidade. A realidade do cativeiro foi a triste realidade da experiência como uma nação. Mas se você pudesse aprender as causas por trás dessa situação, então as promessas de restauração podem ser base de sua esperança para o seu futuro. Curiosamente, determinou a editora dos livros que fala do rei Joaquim, que tinha sido um prisioneiro na Babilônia por volta do ano 37. O novo rei da Babilônia, Elvi-Merodach, ele saiu da cadeia e deu atenção especial, incluindo roupas novas em um lugar na mesa do rei, que continuou até a sua morte. Sem dúvida, este evento foi visto como um sinal de que as pessoas teriam um futuro após o exílio. Este capítulo descreve 4 eventos históricos na vida do povo de Israel. Os 2 primeiros descrevem o triste reinado de Zedequias e a destruição da cidade e do templo, e a tomada dos objetos de valores, incluindo os vasos do templo. Os outros 2 descrevem o destino dos líderes da cidade, alguns mortos e outros deportados para a Babilônia. A libertação de deportados, Joaquim da prisão. 2 vezes o evento alegou a possibilidade da restauração prometida pelo Senhor, o seu profeta, as pessoas deportadas, a liberdade de Joaquim. A nação tinha sofrido terrivelmente, mas não havia esperança de um futuro com o Senhor. O reinado de Zedequias foi o último rei de Judá. Ele reinou desde a primeira deportação no ano mais ou menos aproximado 597 a.C. e após o primeiro cerco de Jerusalém pelos babilônios, a queda e a destruição da cidade pelos babilônios em 597 a 596, Zedequias, filho do bom rei Josias, ele era muito jovem, 21 anos, quando ele foi colocado nessa posição. Na verdade, ele era um vassalo do rei da Babilônia, porque Judá tornou-se controlado por eles. Em 11 anos curtos, Zedequias fez o mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoaquim. Este resumo segue a fórmula usada para indicar a avaliação moral do reinado dos reis de Israel e de Judá. Nos livros históricos, a Joaquim é conhecido como um dos piores reis de Judá, e as suas ações contra o poderoso país da Babilônia fez o primeiro cerco da cidade, a primeira deportação de seus cidadãos, incluindo Joaquim, seu filho, que tinha reinado apenas cerca de 3 meses. Joaquim morreu pouco mês antes desses acontecimentos, apesar de ter sido a causa do desastre, não viveu para vê-lo ou sofrer. Zedequias fez muitas más decisões durante os 11 anos de seu reinado. Um dos piores foi a sua rebelião contra o rei Nabucodonosor, que tinha colocado no trono como esperança que obedecessem tudo e sempre tem o seu caminho. Podemos comprovar nos capítulos 37 e 38, por essa situação caótica,
excitações de Zedequias. Enquanto Jeremias estava pregando a necessidade de submeter a Babilônia, Zedequias continuou seu plano de resistir à ira do Senhor por sua performance, abandonando o seu povo. Fez o Senhor expulsando ele da sua presença e seus cuidados. Ele não tinha nenhuma proteção neste momento crítico. Esta é a explicação teológica para a queda da cidade. Ele não tinha mais a proteção de Deus. Deus lançou da sua presença para o israelita por seus muitos pecados e por ter abandonado, há décadas após vários anos, a tentativa de livrar-se do poder da Babilônia. Zedequias tentou fazer uma aliança com os egípcios e outros países vizinhos para resistir em conjunto à Babilônia. Contudo, o que Nabucodonosor perdeu a paciência e veio com sua força militar contra esta pequena colônia de seu império. A queda de Jerusalém, no capítulo 52, versículo 4 ao 11. Note-se que a cidade de Jerusalém, situada-se no reinado de Nabucodonosor, o 9º ano do seu reinado, no 10º mês e 10 dias, ele era a pessoa no poder no momento, não Zedequias. O Senhor iria usá-lo para trazer a punição para o povo de Judá por seus longos anos de abandono e segue ídolo e Deus. O rei Nabucodonosor veio com sua força militar para sitiar a cidade de Jerusalém, preparando rampas de assalto em torno da parede para o último ataque. O cerco durou cerca de 18 meses, quando a fome tinha enfraquecido as pessoas e não tinha mais forças para resistir, porque não havia comida para o povo da terra. Os soldados judeus romperam o muro e fugiu. Guardas não foram tão corajosos como seria de esperar deles. Eles fugiram pelas portas do jardim do rei, e o rei foi em direção à planície. O rei havia fugido com eles, mas os soldados de Nabucodonosor seguiu até encontrar Zedequias perto de Jericó. Em uma imagem triste, o rei abandonado por seus soldados, Zedequias foi capturado e levado para Riblá e não foi julgado por Nabucodonosor. Zedequias, acorrentado, e teve que ver a morte de seus filhos, o chefe dos pais que foi morto pelas mãos do inimigo. Depois de ver todos esses horrores, seus olhos arrancados, eles colocaram algemas, levado para a Babilônia, onde eles foi preso até o dia da sua morte. Zedequias tinha pensado que era capaz de gerir a sua própria vida e a de seu pai. Ele não precisava dos ensinamentos do Senhor e seu plano para si ou para o seu país. Ele já havia atuado para descartar a sua própria autonomia. Não precisava de direção ou apoio do Senhor, embora ele às vezes tinha procurado seu objetivo e propósito de seu povo. Foram desastrosos. A destruição da cidade. Capítulo 52, versículo 12 ao 16. Depois, amados, continua a nós entendermos um pouco da história do desfecho da Babilônia, a destruição de Judá, de Jerusalém e os tempos dos acontecimentos, o que aconteceu. Depois entraremos no estudo da destruição da cidade, no capítulo 52, versículo 12 ao 16. Mas enfim, que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem. Continuaremos nosso estudo na segunda parte